君はコスモを感じたことがあるか。Bom, estamos ao vivo, Alan, como prometido, 14 horas em ponto, hein? Quem diria? Era um horário inusitado, né? Assim. Horário inusitado, exatamente. Eu sei Tô que de muitas férias, pessoas né? devem entrar pra ouvir depois, mais tarde, de repente. Né? Verdade, vai ficar salvo aí. Vamos aqui fazer uma grande rodada de leituras de mangás, porque eu fiquei fora aí, né, no recesso, etc. Então faz um bom tempo que eu não comentei aí os últimos capítulos, então eu vou aproveitar para fazer isso hoje. E o Alan aceitou vir aqui comigo para fazer essa viagem, afinal de contas ele fez a tradução de alguns capítulos, né, Alan? E também já Sim. fez alguns comentários também, então vai ser bacana trocar essa ideia, Alan. Pois é, a gente fez uma leitura mais fresquinha, eu e a Laura, quando saiu, né, os capítulos. Exatamente. Agora somos nós aqui. Exatamente. É bom que dê pra dar uma digerida de repente, né? Então, É, verdade. Boa tarde aí pro Fábio que tá com a gente aí. Fábio que é membro do canal. É isso aí, Fábio, valeu pelo apoio. É isso aí, boa tarde, senhores, é nóis. Então vai ser uma live aí durante a tarde, espero que vocês gostem. A gente vai começar com Sensei Den, Alan, certo? Sensei Den 2 é o nome original do bagulho, né? Sensei Den 2. Né? A missão, né? O título. A missão. Tem um subtítulo, na verdade, né? Porque o primeiro também tinha, né? Ele era As Ruínas das Ruínas, né? Uhum. As Ruínas, verdade. Exato. Então a gente vai começar então com o Sensei Den, que na capa, né? Quando saiu já teve aí a bonitíssima Saorikido de Athena, né? Uhum. E o Den, eu vou fazer um pouco diferente, porque geralmente nas leituras, e vocês vão ver depois Revise e tal, quem acompanha pelo canal aqui sabe que a gente faz algumas imagens só do mangá e a gente comenta ele, né? Mas como o Den, né, tipo, são 8 páginas, é muito pouco, né? Eu decidi pegar mesmo a versão da Kurumada Legends e vamos ver as 8 páginas aqui, quadro por quadro, para ter essa experiência um pouco mais completa, Alan. Uhum. Né? Então, excelente. Então, bela capa aqui, né, da Champion Red, que saiu o Sensei Den, com a nossa Saorikido de cabelo curto, vestida de Athena. Muito bonitão mesmo, né? E no mesmo capítulo, mesma página, veio um monte de coisa, né? Mesma revista. Essa revista foi aguardada, né? Ela era a edição especial de 40 anos de Sensei, né? Uhum. Foi lançada em dezembro pela Champion Red e tal, então era uma edição que demarca o início oficial das comemorações, né? Então veio o Sensei Den, né? Veio o Lost Canvas, de novo voltou, enfim, Sensei Show Memories também, né? Que a gente também tem que começar, tem que atrasar também o Sensei Show Memories, inclusive. Mas teve muita coisa aí, né? Nessa revista, teve pôster, né? E, enfim, foi um começo um pouco decepcionante pra muita gente, né? Que esperava algum grande anúncio e de fato não teve. Foi uma chuva de mangás, na verdade, né? Foi. Rafael falando aí, fala Rafael. Saori é legal, sim, Saori cabelinha. Muito bem. Então vamos a isso, então, Sensei Den 2, né? Lembrando que anteriormente em Sensei Den 2, deixa eu até abrir a desgraça da minha pauta, que eu escrevi pauta. Sensei 1, D1, né? Sensei 1, é verdade. Ai. Será que eu escrevi pauta? Deixa eu ver aqui, peraí, Brasil. Aqui, o Sensei Den 1 foi logo depois do final de Next Dimension, né? Então foi aquela coisa meio que com cara de epílogo, né? Exato. Quase um ano depois do final de Next Dimension, e lá vamos nós ainda aqui esperando. Então. Exatamente. Então, basicamente, no primeiro mini capítulo, não sei, a Saori chega até as ruínas de um templo grego, a gente vê ela chegando, quando percebe nas paredes as mesmas inscrições que havia visto Não, isso aqui é no depois. Ela, na base da montanha, quando havia se encontrado com um estranho viajante. Uhum. E aquela era a ruína da casa de Sagitário. E as palavras de Aiolos a fazem se lembrar de tudo. E ela lembra que ela tinha ido ali justamente para levar flores para Aiolos, e para além dele, Saori lembra-se também de todos os Cavaleiros de Ouro do passado e presente. Não, isso aqui tá errado. Isso vai acontecer hoje, na verdade. Nesse capítulo. Na verdade, é porque acontece um repeteco.
Uai, eu não lembro então do primeiro. O primeiro foi basicamente isso. A Saori chegando lá na Grécia, no santuário, visitando como uma turista, encontrou o Shun florista, né? Isso não é no final do Next Dimension? Apareceu lá no Next Dimension. Aí no Den 1 já mostra ela lá, depois que ela cruzou com o Seiya, né? Ela vai seguindo lá pelo santuário, até chegar na casa de Sagitário, encontra o testamento do Aiolus e lembra os Cavaleiros de Ouro do passado. É isso. Isso, é isso aí, é isso aí. Aí o que acontece no Den 2, que revoltou muita gente também, é porque basicamente acontece a mesma coisa, só que um pouquinho mais. Entendi. Abre aqui com o chapeuzinho que ela deixou cair, né? Ela deixou cair um chapeuzinho aqui. A gente vê o Seiya encontrando o chapeuzinho da Saori. Que tinha voado, né? No Next Dimension, né? Isso. Sensei Den 2, missão. Temos aqui o Seiya, né? Né? Como é que diz, Alan? Com a skin do anime, né? A camisa vermelha, calça jeans e tênis branco, né? Pois é. Bacana isso. O logo aqui de 40 anos, Masami Kurumada. Aí o Seiya percebe aqui, né? E pega o chapeuzinho e tal. E percebe que é o chapéu da garota que ele tinha cruzado. Eu achei bem bonito o desenho do Seiya aqui, inclusive. Aí ele olha pro lado e tal. Vamos pra próxima página. Parece que ela foi na direção chamada de santuário. A gente tem ainda o santuário, né? Esse bizarro santuário árvore de Natal, sei lá, do Next Dimension. Aí o Seiya tá aqui com a mochilinha dele, chapéuzinho. Aqui na Vila de Rodório, aquele lugar é considerado uma terra sagrada proibida, onde ninguém pode entrar. Então ele conhece Rodório, né? Não tem isso? Ele tá ali procurando a irmã dele. Que é bem estranho, porque o Rodório não é tão assim do lado do santuário originalmente, né? Mas agora né? Então... a geografia do santuário aqui no Sensei Den, ela tá toda torta, né? Vamos ela dizer não assim. É bem assim, tão do lado, assim, que dá pra ver o relógio, mas tudo bem. Exatamente. Exato. Então vamos descendo aqui, ó. Aquela garota. Quem será ela afinal, hein, Seiya? Seiya não tá piscando. Bom sinal. Já é bom. Um bom sinal isso aqui. Com a maletinha e tal, vamos lá. Aí cortamos para a Saori, deixando flores. Bem coloridas aqui as flores. Aqui já na casa de Sagitário e tal. Ela teve aquele momento que ela se lembra, né? E aqui então é logo depois daquilo, né? Então a gente vê ela aqui. Olha os sapatinhos da Saori, gente. Chique. Athena, uma voz começa a falar com ela. Ih, lá vem. Por que está se lamentando? Lá vem o Aiolus. Ela já sabe que é o Aiolus, inclusive, né? Ela recuperou a memória no final, né? Do Sim, exato. Este não é o momento para derramar lágrimas. Você tem uma missão a cumprir, uma grande missão. Lá vem. Ela bem chorando aqui. Bonito quadro aqui também. Eu achei que esse Sensei Den ele tá sendo muito mais bem desenhado do que o Next Dimension, inclusive. Ó. Meu Deus. Isso mesmo, você não deve esquecer que tem a missão de proteger o amor e a justiça na Terra. Pô, a Saori de cabelo curto é muito legal. Não foi por esse motivo que inúmeros cavaleiros lutaram desde a era... Não foi por esse motivo que inúmeros cavaleiros lutaram desde a era mitológica? Perguntou ele, o Aiolus, para a Saori. Esse desenho é chamado bonito, que é a capa, inclusive, da Champion. É verdade. Até bem parece, posso estar sendo... Eu tive essa impressão, mas eu posso estar enganado, mas às vezes parece que é outra pessoa que desenhou. É como se o Kurumada tivesse feito a da capa e esse aí foi outra pessoa que deu uma desenhada. Eu acho duro falar essas coisas, mas a impressão que eu tenho é que a grande maioria dos desenhos do Sensei Den não é o Kurumada, na verdade. Porque ele tem algumas nuances assim que eu acho bem bonitas. Ou ele decidiu voltar a desenhar lindamente, né? Mas realmente, essa imagem aqui tá muito bonita. O rosto também, o cabelo e tal. Achei muito bonito. E aqui temos uma página imensa com várias constelações, talvez todas, não sei. A você jamais será permitido derramar lágrimas como uma garota comum. A terceira. Também por aqueles cavaleiros que morreram lutando para te proteger até agora. Vamos, Athena. Levante-se. O cara gastou 2 páginas com... revoltou também. Background. Ai. Aí temos aqui o Aiolus. Isso aqui é bem Kurumada, eu acho. Essas coisinhas aqui. Enxugue as lágrimas e levante-se para proteger esta bela terra. Junto ao último desejo de Aiolus, Athena abraça a sua missão. Aiolus, os ensinamentos de sua alma. Marcarei meu espírito. E acabou. Putíssimo, né? E o anúncio, né? Teve um anúnciozinho embaixo, que era o que muita gente tava achando que ia ter alguma coisa aí. Sensei 3.
vem aí. Em março de 2026. Já logo tá vindo, então, né? Que março vem antes, né? Aquela história. Exatamente. Bom, a gente teve, então, basicamente aqui ela aceitando uma missão, né? Do Aiolus pra proteger esta bela terra. Mas é aquela coisa, né? Tipo assim... Ela vai proteger contra o que exatamente, né? Porque não mostrou nada de perigo ainda, né? Pois é uma coisa que eu até também fiz uma live com o Damian comentando esse capítulo. E aí? E realmente, assim, pra mim, foi muito mais do mesmo, né? Não teve muita coisa. Eu achei desnecessário a Aiolus ter surgido aí pra isso, pra lembrar ela de uma missão que ela já sabe que tem, né? Uhum. Então... É que ela tá chorando ali, né? Então ele quis pedir pra ela parar de chorar, né? Basicamente. Eventualmente ela ia, né? Ela ia ficar ali chorando pra sempre. Exatamente. Não precisava alguém ter dado esse puxão de orelha nela, sinceramente. Mas... Sim, exatamente. Enfim, ela... Mais uma vez, o pessoal... eu não sei, eu não gosto da forma como a Saori é escrita no mangá, não. Ela é empurrada, sabe? Ela é o tempo todo empurrada é verdade, faz bom ponto. Pra fazer a tarefa dela, né? A missão dela. Sim, sim. E é curioso, porque no Next Dimension, quando começa, ela que vai atrás das coisas, né? Aqui ela volta a ser esse personagem... Tem a discussão que a gente já falou sobre isso no DN1, né? Da facilidade com que ela recupera as memórias, né? Só de olhar o negócio já é um gatilho pra ela voltar a lembrar de tudo, né? A gente não... Nesses 2 capítulos, mini capítulos, a gente não vê nada de ameaça, né? Pelo contrário, parece tudo muito pacífico. Ela tá tendo uma vida legal. O Seiya, outro virou florista. O Seiya tá, né? Andando na Grécia. Teoricamente procurando a irmã, né? Não fica muito claro isso, mas acho que é isso, né? Que tá acontecendo aqui, né? O Seiya tá procurando a irmã dele. Não dá nem pra saber, porque da última vez que a gente viu a Seika, ela tava no santuário, né? Então, tava com a Marinha, com todo mundo. E ela já vivia em Rodori, então teoricamente ela pode estar aí, né? Não era pra ser assim, uma dificuldade, né? Encontrar ela. Exatamente. Já que ele tá aí, né? Pois é. Mas é aquela coisa, ele tá muito vago aí no final com o que aconteceu com a Destination, o que aconteceu com todo mundo, se todo mundo as memórias, mesmo, né? Pois se fosse só os de bronze e a Saori. É verdade, né? O Dan não respondeu não deu muita resposta de perguntas que a gente já tinha antes, sabe? Sim. E como vai ter um terceiro Dan 3, a expectativa, na verdade, é mais 8 páginas. Mais 8 páginas, não vai ser nada muito maior do que isso, né? Provavelmente vai ser mais 8 páginas, e a esperança é que, de repente, ele de fato introduza uma nova saga, né? Que apresente os deuses do Olimpo como uma ameaça, ou sei lá, não sei o que o Kurumada tá pensando, né? Fazer, mas... Ou qualquer ameaça que seja, né? Porque tem que proteger esta bela terra, né? O Aiolus é a missão, né? A missão dela é essa. Mas proteger contra o que tudo parece certo, né? Tudo parece bem. Então fica meio confuso mesmo, né? Então, realmente mais um capítulo aí. Provavelmente no próximo você deve encontrar com a Saori, né? Suponho eu que ele vai atrás dela pra entregar o chapéu, né? Ou ela vai descer ou ele vai subir, né? Bom ponto. Ele vai entregar o chapéu pra ela, é verdade. É verdade. Olha, ele tá bem desenhado aqui, ele tá muito bonito, cara. E eu não acho que tá o mesmo nível de quando ele tava desenhando... Eu não sei, eu acho normal. O Next Dimension. Não vejo assim tanto. Não, pra mim tá normal. Eu acho que tem, sim. E mais do que isso, porque assim, tem uma questão também no Sensei Den, principalmente essas cenas assim, ó, você vê que é uma cena aberta, aí muda um pouco de ângulo, mostra ele olhando pro lado, assim. No final, ó, já tem uma outra perspectiva aqui. Essa aqui é a imagem, ó. Essa imagem é muito do Kurumada, me parece, entendeu? Eu acho que tem um pouco de diferenciação, sim. Eu realmente tô achando o Sensei Den, assim, não tão... O que é louco, né? Você vê como o Next Dimension eu acho muito corrido. Mas eu acho que aqui pelo menos você tem 8 páginas mais elegantes, vamos dizer assim, sabe? Um pouco mais sutis, assim, ele olha aqui, você vê que tem esse negocinho aqui de... Né, ele percebeu uma coisa, né? É um pouco mais sutil do que geralmente eu encontrava no Next Dimension, assim, um pouco mais poético e tal. Então eu tenho um pouco de esperança com o Kurumada. Mas, ao mesmo tempo, né, a cada ano sai 8 páginas, é foda.
8 páginas. Se fosse tirar 30, pelo menos, sei lá eu quando, que é o que normalmente que sai nos capítulos. É a história de Next Dimension se repetindo pra mim, né? Eu sei que... Mas Next Dimension não saía mais página, pelo menos, quando saía? no começo tinha uma certa periodicidade mais curtinha, né? Depois foi cada vez mais foi ficando mais e mais irregular, né? Sim, então, exato. Não foi assim... Mas considerando que Next Dimension já acabou tem um tempo, né? E tem saído só esses pingadozinhos agora, ano passado e agora vai ter outro. Eu não sei, não. Eu acho que tá seguindo a mesma história aí, sabe? Da mesma... O mesmo estilo, né? O próximo capítulo vai vir... Esse capítulo, o primeiro, o Den 1, foi na mesma Weekly Shonen Champion que saiu o final de Next Dimension, certo? Esse daí foi na Champion Red, que foi a outra revista onde saem outros mangás de Saint Seiya, né? Aí ele já vai voltar de novo pra Weekly Shonen Champion, né? Eita, nós. Então, o Den 3, né, vai ser na Weekly Shonen Champion. Então, assim, há uma expectativa de que quando for sair, que pelo menos saia com mais coisa, né, que saia uma sequência como era o Next Dimension, né? Que saía, demorava pra sair, mas quando saía era uma mini temporada, né? Com alguns capítulos seguidos, sabe? Que desse pra fechar um volume de mangá, sabe? O que me incomoda ainda no Den essa coisa toda da memória deles, assim. Porque a gente nem, vamos dizer assim... O final do Next Dimension é muito apoteótico, no sentido do Apollo, tá muito louco. Aí ele acaba com a memória. É o final do mangá, assim, sabe? E esse final do mangá, ele é revertido muito rapidamente, assim, sabe? Essa grande consequência, ela é revertida muito rapidamente, né? E a gente não percebe... A gente não percebe exatamente, o quão foi ruim, de repente, eles terem perdido a memória ou não. Porque já recuperou. A Saori, pelo menos, já recuperou. Com a Saori foi, né? Foi bem pois é. Com os demais, será que ele vai... Não sei. Eu acho que não. Eu acho que ele vai... O Seiya vai entregar ali o chapéuzinho pra ela e já vai se lembrar de tudo. Talvez. Entendeu? Ou então alguém vai ameaçar ela, vai levar ela e ele vai... né? Vai tentar sequestrar ela, coisa assim, aí ela vai, ele atrás dela. Mas essa coisa da memória, assim, foi uma grande punição, não foi uma grande punição, né? Por enquanto, até agora a gente não viu nenhuma consequência grave, né? Mas, de novo, a gente não sabe o que aconteceu com todo mundo também, né? Mas o santuário tá inteiro, né? Não foi destruído. Ele tá inteiro, mas ele tá estranho, né? Ele tá muito... virou um lugar assim, normal, onde eles queriam exatamente as pessoas podem transitar por perto e não acontece nada, né? Não tem mais aquela tal barreira, né, que evitava todo mundo chegar, etc, né? Pois é, tá totalmente assim, abandonado aparentemente, né? Não tem ninguém vivendo. Tá tudo em ruínas. Não tem ninguém defendendo nada, então... É mesmo. Isso eu achei interessante, né? Tô muito curioso pra entender como é que vai ser essa coisa toda, assim, do santuário, etc, porque aparentemente as coisas mudaram e tal. Então, isso eu acho interessante no Sensei Den, porque parece que, né, são poucos personagens, né? Por enquanto, pelo menos. E se a história ficar focada em poucos personagens, eu acho que já é uma chance melhor de não degringolar, né? É a minha esperança, de repente. É aquilo que a gente já divergiu nesse ponto, né? Eu acho que se vai ser uma nova saga, tem que ter mais personagem. Verdade. Não dá pra, né? Tem que ter. Se os deuses do Olimpo vão entrar na história e vão ser os adversários, vai ter que pelo menos cada um ter os seus soldados, né? Então, assim. Exato. Aí a tendência é escalar, né? Não voltando os Cavaleiros de Ouro, Alan, por mim tá bem. Eu já não sei se vai. Não sei se vai dar pra prometer isso. O Kurumada, não sei se o Kurumada vai se conter pra não voltar ele de algum jeito. Não sei se vai se conter, é ótimo. E o que você tá esperando então que vai ter no terceiro capítulo, Alan? Sensei Den 3 sai aí nos próximos meses. O que vamos ter? Olha, eu queria que realmente pelo menos tivesse uma coisa concreta, né? De que ia ter uma nova saga e que. Não vou dizer que tenho esperança de nada assim, porque realmente o ideal para quem gosta, né, para quem consome essa história, quem acompanha o Next Dimension, para quem tá acompanhando, quem ficou ansioso por esses capítulos do Den, tá ansioso pelo próximo, é o que eu disse até em outros momentos, né? Eu acho que quem gosta, quem é fã disso aí, que eu não tô gostando, até então pra mim tá eu tô só vendo, né? Não tô nem um pouco empolgado nem nada. Mas assim, quem gosta, quem é fã disso aí, desde o Next Dimension pra cá, eu acho que merece mais, sabe? Acho que tá pouco ainda. Então acho que
tá precisando de alguma história que tenha mais, né, mais impulso, mais corpo, pelo menos, né? Uhum. Não dá pra ficar só nesse pinga-pinga sem acontecer muita coisa, né? Não tem como contar uma história nesse pinga-pinga. Esse pinga-pinga ele só funciona se é esses tipos de teaser. Porque isso aqui são 2 teasers, né? O primeiro e o segundo é um teaser. Não é nada assim. Não é uma história. Viu, né? O Next Dimension passou alguns capítulos nesse negócio, no mesmo ritmo, né? Até enfim entrar na história. Foi bem assim. Então. Sim. Eu, assim, por enquanto, considerando que o Dan fosse 2 teasers, eu não acho ruim. Por exemplo, se o Next Dimension tivesse sido melhor construído, essa coisa de perder a memória, até explorado isso um pouco mais, o Dan teria um começo muito legal, assim, né? O meu problema com o Dan é que ele vem de um final apoteótico e muito abrupto, e aí ele já abruptamente já resolve isso também. Mas ele isolado do Next Dimension, eu até acho ele elegante, assim, bonito, um teaserzinho só, mas eu prefiro realmente que seja uma história mais longa, 30 páginas por capítulo, pra gente, como são os demais, né, mangás de Sensei, pra gente ter um pouco mais. Mas, por exemplo, se forem 30 páginas, nesse ritmo que tá o Dan, por exemplo, né, eu acho que ia ser interessante, eu acho que ia ser legal. Resta saber a história que ele vai querer contar, né. Mas eu acho que você matou a charada. No próximo capítulo você vai entregar o chapéu pra ela, né? Não me espantaria disso já resolver a memória dele também, né? Basicamente. E aí eu espero que o terceiro, como você disse, não sei se anunciar, sabe dizer, não sei o que lá, mas tá, qual que é a ameaça, né? Por que ela tem que se lembrar? Por que ela tem a missão dela, né? Qual que é? Por que está colocando a Terra em perigo aqui, né? Porque a gente teve o final de Next Dimension que o Apollo faz o que faz, etc. Mas ele não destruiu a humanidade, ele não fez nenhuma calamidade nem nada, ele só apagou a memória deles, né? Então o que tá realmente ameaçando os humanos e o planeta Terra, né? Ou será que vai ser uma história de recuperação do santuário, né? Porque aí muda um pouquinho o foco das coisas, assim, né? Então vamos saber qual que vai ser essa tal ameaça aí. Porque tem que ter, né? Se tem uma missão, tem que ter um antagonista. Tem que ter um antagonista, alguma coisa. Se for o Apollo de novo, se for o próprio Zeus que vai aparecer, se for o Asclepius que estava selado lá no Tártaro e vai voltar de novo, né? Porque... Jesus, mano. Porque é uma coisa que também há uma certa expectativa, né? Que ele volte em algum momento. Inclusive já tem as coisas da... Né? Como é que chama? Como é que chama aquele negócio, gente? Os rascunhos do Kurumada no blog dele já mostram lá a casa de Ofiuco, né? Inclusive. Então, no próximo realmente ele já vem. Talvez. Isso é uma coisa que eu não gostei tanto, assim, sabe? Quando tem o primeiro Sensei Zen 1, quando tem aquela página dupla com todos os Cavaleiros de Ouro, eu já fiquei assim, putz, talvez vai ter que voltar essa galera, né? O Ofiuco e tal. Porque eu queria que fosse algo mais separado do Next Dimension. Mas aparentemente não vai ser. Vai ser realmente uma sequência, né? Levando em consideração tudo que aconteceu, o Asclepius, etc. E aí eu não sei se vai ser muito bom, porque eu não gostei muito do que foi feito com eles no Next Dimension. A não ser que eles façam melhor, né? Eu achei engraçado porque é quase como se o Kurumada tivesse feito aquilo, de botar aquela imagem dos dourados, né, do passado e do presente, do presente, né, entre aspas, juntos, porque eles anunciaram nessa mesma Champion Red, anunciaram alguns itens, né, relacionados aos 42 de Sensei que vão ser vendidos no site da Akita Shoten, né? Sim. E eram basicamente itens que fazem referência ao Den, esses imagens dos Cavaleiros de Ouro. Entendi. Então, assim, é quase como se fosse feito para vender só, assim, não tem muito relevância na narrativa. Então, não sei até que ponto ele vai de fato recorrer a esses personagens de novo, né? Pois. Eu acho que isso seria bom, não precisa. Eu também acho que não, exatamente. Eu preferia que não, mas como nos rascunhos já tem ali, já aparece, né, a insígnia, pelo menos das ruínas da casa de Ofiuco, espero que seja isso, espero que seja ela passando na ruína e lembrando do que aconteceu e Next Dimension, etc, mas não necessariamente que ele vai voltar. Porque não faria nem sentido ele ser o próprio ameaça, porque no final não acontece uma certa redenção do Asclepius no final?
Não, Não lembro assim, do- o Odisseus é que meio que, né, sai Isso, como um herói isso, da é. história. Uhum. Mas o Asclepius que possui ele é exorcizado e volta lá pro... E volta por Tartar, é verdade. Aham, sim. Se a história pra frente for o retorno do Asclepio, eu vou achar muito caído. Esse repeteco, assim, porque ele já atuou, ele já foi um vilão, né? Ele voltar, assim, no futuro eu acho meio ruinzão. Então eu espero que seja só mais uma, talvez seja isso, talvez seja só mais uma ruína que essa hora vai passar e vai se lembrar, putz, virei criança, virei bebê, cortei o cabelo, fui pro passado, rolou uma loucura lá atrás, né? Uhum. E de repente daí ela se lembre do Apollo, etc. Espero que seja só um gatilho de memória e não necessariamente, né, um prenúncio de que vai voltar o homem ou não. Uhum. Então essa é a minha expectativa. Então no próximo capítulo nós teremos Seiya entregando o chapéu, Saori contando a ruína de Ofiuco e, se tudo der certo, um inimigo que, né, que justifique tudo isso acontecer. Porque senão vive em paz todo mundo e fim do Sensei, né? Vai incomodar os meninos pra quê? Os caras tá vendendo flor, o outro tudo bem, né? Tá lá, Tá todo mundo bem, a Terra não se acabou. Exato, né? Os tudo em deuses paz. os deuses não resolveram fazer mais nada, deixar tudo Vai quieto. viver a vida, exato. Tá tudo bem. Tá tudo den. Excelente, então. Esse foi o Sensei Den 2. E ficamos ao aguardo aí para o Sensei Den 3. Que vai ter nome, etc. Mas por enquanto é isso, Alan, então. Fechamos mais alguma coisa sobre o Den 2, Alan? Não. Acho que a gente extraiu até demais, eu acho. Realmente, dessa vez. Deixa então. A gente vai agora então falar de Re-Rise of Poseidon, Alan. Agora a coisa vai ficar esquisita. Tá chegando. Tá chegando também? O fim, tá chegando. O fim tá chegando. Quantos capítulos a mais tem? Supostamente 2, né? Mas pode ser que tenha um extra aí também. Então ficou Entendi. meio pairando essa possibilidade de ser um capítulo extra ainda. Mas basicamente tá pertinho de terminar, né? O próximo volume será o último, juntando esses capítulos aí. Próximo capítulo vai... verdade, o próximo é o último, claro. Sim. E agora em fevereiro tem outro capítulo, né? Porque esse capítulo esse capítulo que a gente vai ler vai ser o que foi em dezembro, né? Então... Exatamente. Janeiro muito teve bem, uma então. pauta, bimestral e agora vai voltar. Exato. Então vamos lá, gente. Vamos então para Re-Rise of Poseidon, capítulo 18. Vamos botar na tela aí. Aqui a gente vai voltar naquele esquema de mostrar algumas imagens. Eu vou narrando o que aconteceu. A gente vai comentando também, Alan. Primeiramente, antes, em Re-Rise of Poseidon, a gente termina o capítulo 17. Após a explosão que derruba Canon e Caça, Pollux sobrevive e espanca Isaac. No templo de Nêmesis, ela derrota os demais generais marinas sem dificuldades. A destruição da Terra parece iminente com a queda de meteoritos. Mas o Kiki consegue encher o saco lá e convencer o Poseidon a intervir no Cabo Sunion. O Imperador dos Mares desperta e pulveriza as rochas espaciais com seu cosmo, renovando as esperanças dos sobreviventes ao redor do mundo. Inspirado pela presença majestosa de seu deus, Isaac se levanta como a nova escama arquetípica, pronto para enfrentar Pollux novamente. O capítulo se encerra com um flashback do treinamento de Isaac com Camus, mencionando a lendária chama congelante que vai além do zero absoluto, Alan. Então vamos ao capítulo 18. A lenda das chamas congelantes, Alan. Olha aí. Flashbackzinho, estamos aqui com o mini Isaac, né, no seu treinamento aí com Camus, né? E aí na Sibéria, o pequeno Isaac vai escutar uma história fantástica do seu mestre Camus, que tá sempre sorridente, Alan, nesses flashbacks aqui, que eu acho um negócio muito engraçado do Suda. E ele vai contar a história sobre as chamas congelantes, que é uma parada que vai além do zero absoluto, que Isaac acreditava ser impossível. E aí Camus comenta que esse era o motivo da história fantástica ser só uma história. Mas Camus que conta a história mesmo assim, como algo que é passado de geração em geração. E aí é dito que há muito tempo, na era mitológica, se diz que havia um cavaleiro que dominou o punho de gelo. E aí esse cavaleiro é o Cristal, Alan. Isso aqui é inacreditável. Isso aqui é muito bom. O cara trazer o Cristal de novo. Voltei. Aí, Alan. Poseidon tá jogando água aqui na cidade.
Derrubou a minha energia. A luz saiu aqui. O treme terra, Zara, ficar falando mal de Poseidon, dá nisso. Você viu o cristal aparecendo? Então, exato, eu comentei isso, muito bom, cara, essa coisa do cristal. O que você achou do cristal surgindo? Eu gosto da referência, né? Assim, já apareceu um cavaleiro que parece cavaleiro de cristal, né? Mas tecnicamente, né, pro mangá é meio estranho, né? Porque o cristal ele é um cavaleiro sem constelação. Sim. E ele é apresentado como um cavaleiro, né? Que enfrentou e tal, um deus maligno. Um deus maligno, dizem qual, e etc, né? Mas, e aí? Ele é o quê? Ele é que constelação, então? Assim, não é o que eu achei ruim, né? Mas assim, eu acho interessante. Eu acho interessante o conceito de que existiam guerreiros antes da Atena criar as 88 constelações, que existissem guerreiros com armaduras e tal. Eu acho interessante a ideia, a proposta, sabe? Muito legal. Exatamente. Mas não foi jogado assim, sabe? Não teve muita explicação. Ficou só no easter egg, assim, sabe? Aquela coisa de quem conhece, conhece. Quem não conhece, fica sem conhecer. Sim. Né? É um fanservice, né? Um fanservice mas é legal porque é do passado das gerações do Camus, do Isaac, esses guerreiros de gelo, assim, né? Então tem esse conhecimento assim mesmo, né? Eu achei muito legal também esse guerreiro mitológico ter o visual do cristal. Já é canônico, fortíssimo, muito bom. E aí explica-se aqui, né? Que é dito que esse guerreiro alcançou esse estado em batalha contra um deus maligno, que a gente também não sabe qual deus maligno que é, né? A silhueta não dá nem pra saber. Mas realmente é só um deus maligno meio genérico, assim. E esse deus maligno zombava do zero absoluto. E aí esse cavaleiro, né, esse cristal do passado, elevou seu cosmo além dos limites e viu surgir aí a flama flamejante. E essa é a mesma chama que queimava ao redor do... Chama congelantes. Que queimava ao redor do corpo contra o Pollux, né? E aí o Pollux percebeu que esse arco congelante que envolvia o Isaac mudou para se parecer para se parecer as chamas mesmo, né? O Ricardo Santos comentou aqui, ó, é o Odin. Você acha que o Odin é o guerreiro mitológico ou é o deus maligno? Eu acho que ele tá servindo ao deus, né? Pode ser o deus, então, né? Mas e se for o próprio guerreiro mitológico? Porque o Odin também lutava, né? Sei lá, sei lá, vai ver o Loki. Mas podia mesmo, né? Podia ser o Odin e tal. Ah, bom, Ricardo. Aí vamos à explicação, Alan, né? O Isaac fica lá falando e o Camus gargalhando. O que é esse Camus do Sul? É um negócio inacreditável, mano. Ele simplesmente cismou que o Camus dele ele é um super bem da vida. Ou ele era muito feliz quando o Isaac existia, né? Ele deixou de ser feliz quando o Isaac morreu, né? Pode ser. Caramba, por isso por isso que ele tem ódio do Yoga, né? Assim, não tá nem com o Yoga, né? Sempre essa história, pobre Yoga, gente. Pobre Yoga não, o Yoga... Peraí, Alan. O Yoga segura o hate, Alan. Não, pra mim o Yoga é o mais... eu não gosto de Yoga, não. É o menos de todos os protagonistas, é o que eu tenho mais problema, assim. De todos os 88. Ai, meu Deus do céu. E aí aparece a tal da chama... Como é que é? Chama congelante. Chama congelante. Do Isaac, você falando do Yoga. Do Isaac. E ele usa aí o Everlasting Blaze, né? Deixa eu ver aqui. Que aparece o golpe dele. O golpe dele é muito parecido com a forma que o Hagen usa no anime. O golpe. É verdade. A referência é muito... E é porque o Hagen é um personagem que usa fogo e gelo, né, também. Então... Fogo e gelo. Nesse turbilhão, assim, né? Ou seja, mas nada é por acaso. Né? Nada é por acaso. Uma explicação. Tem toda uma Vamos explicação fazer aqui, ó. pseudocientífica aí, sei lá. Vamos lá, vamos explicar pro pessoal. O seguinte aqui, ó. É explicado que aquele era o arco congelante supremo. As chamas que nasciam da inversão do zero absoluto. E que por isso possuíam um calor infinito. E é dito que foram capazes de queimar até mesmo o corpo do deus, sem jamais se apagar, né? Esse deus aqui. Então, no passado, o Isaac comenta que aquilo parecia magia. E o Camus dá risada, de novo. Mas adiciona que foi descoberto, olha isso, o Camus, né? Sabendo das coisas científicas. Que não era um conto de fadas por completo. E explica a ciência por trás. Diz que na mecânica estatística, atenção, desenvolvida no século XX, os conceitos de positivo e negativo
também são aplicados ao campo da temperatura. Isso quer dizer que a temperatura positiva tem o zero absoluto como limite inferior. Até aqui tudo certo, né, na aula. E a temperatura negativa tem o zero absoluto como superior, né? O limite superior. Então, o zero absoluto seria a fronteira entre o zero e o infinito. Olha que bonito. E no campo da temperatura negativa, todas as leis da termodinâmica que conhecemos se invertem. O calor flui do ponto mais baixo para o mais alto, né? Do zero para baixo. Menos e tal. E a energia de um objeto aumenta à medida que é consumida. E é assim que era o mundo. E aí eu pesquisei isso para entender, para saber se o Suda não tá viajando. E realmente tem esse conceito. Não é um delírio do Suda, não, gente. Ele realmente... E aí eu pesquisei outra coisa também, Alan. E na década de 70, que é quando se passa o treinamento aqui do Isaac com o Camus, se já havia esse conhecimento no mundo da ciência. E sim, já era um conceito realmente conhecido. Então o Camus em 76, sei lá que época que é aqui, ele realmente tá sabendo das coisas. Tem seus contatos aí no mundo das universidades. É uma forma que o personagem usa para interpretar a lenda, né? Que é uma lenda isso aí. Isso. É uma lenda, né? E aí o Camus fala algo muito interessante. Ele fala que até os cavaleiros podem ser passados para trás se eles se descuidarem. Me deu a impressão disso, assim, do tipo... A gente é cavaleiro, tem a tal o Cosmo, etc. Mas há conhecimentos além de que se a gente não se ligar, entendeu? Os caras, entendeu? Podem criar uma coisa que até os cavaleiros podem ser passados para trás, né? Como, por exemplo, essa experimentação com um zero absoluto mais absoluto, né, negativo, etc., pode surpreender um cavaleiro né, com essa afinidade, né, do gelo, por exemplo. Eu achei muito curioso essa... Porque aí, Alan, aí isso me jogou num lugar, Alan, muito complexo, velho. Porque eu lembro que no começo do Re-Rise, eu lembro que eu critiquei um pouco quando tem uma explicação super científica, eu acho que é da Terpsicora, não sei de quem que é, que ele vem com um cientificismo assim, muito absurdo. Bom, não lembro quem foi. O Pollux teve um negócio assim, né? O Pollux, sim, mas antes dele também teve outro. E eu lembro de achar muito também meio caído quando não é o Cronos que fala aí dos telômeros, aquela coisa dos negócios na Next Dimension, de voltar pro passado, Next Dimension, pois é. E aí eu ficava meio dividido nessa coisa. Claro que você sempre teve a velocidade da luz, sempre teve o zero absoluto, já teve vários conceitos científicos, né? Trazendo no negócio. Sim. E ali no começo de Re-Rise eu tinha achado meio desnecessário. No entanto, sobretudo, todavia, aqui eu achei muito interessante. Porque aqui é o Camus, meio que é um humano, né? Criando essa explicação científica para um fenômeno que teoricamente é natural para os cavaleiros, né? Que tocam o cosmo, essa coisa toda, e ele buscando ali conhecimento e percebendo que os homens também, de repente, estão tocando a funcionalidade de como é que funciona. Isso eu achei legal. Eu não gosto quando é os deuses fazendo isso. Tipo assim, o Pollux, teoricamente, né, é um deus, etc. Tipo, ele explicar em termos humanos, eu achei meio caído. Mas quando o Camus faz isso, eu achei muito interessante. E aí eu parei pra pensar, e na verdade, Cavaleiro do Zodíaco, ele é uma grande... história de poderes realmente físicos e químicos e quânticos, né? Que podem ser explicados, teoricamente, né? E aí é curioso você ver personagens dentro da história tentando encontrar essa relação entre a magia e a ciência, assim, sabe? Porque se você parar pra pensar, a gente tem outras dimensões, né? Que é um assunto físico muito debatido hoje em dia, por exemplo, né? Você tem a velocidade da luz, você tem o zero absoluto, você tem uma série de outras coisas que acontecem em Saint Seiya, né? E aí eu fico pensando nessa, como os cavaleiros, eles na verdade são guerreiros que com o cosmos eles conseguem dobrar as leis da física, dobrar as leis da química, assim, sabe? Tem realmente ali uma história, esses poderes serem muito... alguma base realmente científica, né? Distorcendo elas, claro. Então quando o Camus faz esse discurso, eu achei muito interessante. E aí, antes, no final do último capítulo, quando ele fala em um poder que vai além do zero absoluto, eu lembro de terminar o capítulo e falar, para, velho, já vai eles que iam inventar um negócio que... Mas como ele ancorou no negócio, assim, tanto científico como numa lenda de algo que realmente aconteceu, eu achei muito legal esse golpe do Isaac aqui.
Até porque ele inverte, né? Ele é as chamas congelantes, mas é muito interessante esse conceito de um golpe que ele é tão gelado que ele vai pro negativo e ele vira uma fornalha absurda, assim, que oblitera todos os átomos, assim, sabe? Isso aí me pegou desprevenido e eu gostei bastante desse golpe do Isaac aqui, tá? Eu só não gostei tanto porque isso meio que eleva uma régua que já era muito alta para personagens como o Yoga, por exemplo, que é o supra-sumo, né, Sim. desse tipo de guerreiro, né, do gelo e tal. Então, assim, o Yoga já tinha chegado no limite, já despertou a armadura divina. Agora ele já tem, assim, uma coisa que ele não tem, que ele vai ter que fazer, eventualmente, será? Então, mas assim, é que tá a coisa. Assim, né? A pergunta, né, é a seguinte. Será que o Camus contou isso pro Yoga? Não sei. Eu acho que não. Esse que é o negócio. Ele contou pro preferido dele, não contou pro outro, tá vendo? Por isso que o Yoga nunca vai saber. E é uma coisa que eu achei interessante isso. Tipo assim, você não consegue alcançar. Você só consegue alcançar se você tá com armadura divina, você tá tocando patamares divinos, e aí o patamar divino ele é capaz de dobrar realmente essas leis químicas, quânticas e físicas. Aí realmente você pode fazer uns negócios assim absurdos, assim, sabe? Isso eu achei bem interessante, porque finalmente eu vi, tipo assim, faz sentido ele tá usando uma escama arquetípica, que teoricamente, né, é o equivalente, e isso fazer com que ele consiga dobrar um negócio absurdo, assim, porque os outros marinas, quando eles despertam, eles têm uma versão nova dos poderes deles, mas que é realmente só um plus, assim, sabe? Não tem muito... Eu não senti, assim, nossa, explosão galáctica. É igual, mas ela é mais poderosa, basicamente. Não tem um diferencial. E o do Isaac, não. O Isaac tem... Ele é como se ele... Como é que você fala? Unlock. Você conseguiu habilitar um negócio novo que antes você não conseguiria, entendeu? Que não necessariamente é só um segundo nível do mesmo poder. Ele é uma transformação, na verdade, do conceito do zero absoluto, né? Isso eu achei muito bacana. Ó, aqui, ó. O Ricardo Santos comentando. Acho incrível como para ser Cavaleiro de Ouro de Aquário você precisa ser formado em ciência. Sim. Ciência e química. Será que CDZ e PTX acontecem no mesmo universo? Por isso os dois se parecem, mas não são iguais? Isso aí é o famoso Kurumada desenhando todo mundo igual. Ai. Rafa Leblanc. Eu estava mais preocupado sobre a explicação, mas achei bacana até. Manteve a tradição de aprender sobre física com o Camus em TDZ. É verdade. Nossa, se está caindo na escola, graças a Deus que eu já me formei. Porque... Não, isso não cai na escola, isso aí realmente já é outro nível. Eu lembro que quando a gente estudava física, a gente ouvia falar do zero absoluto, né? Assim, do conceito, né? É verdade, zero Kelvin, né? Temperatura, exatamente. Agora, isso aí eu nunca ouvi falar nesse tipo de teoria, mesmo já existindo há décadas, eu não lembro de ter aprendido isso na escola, sabe? Assim, sabe? Até porque isso aí já é campo quântico, isso aí não fica na escola, isso é faculdade, que quer saber mesmo de física, que vai lá saber o negócio, né? E é bem interessante. E assim, eu pesquisei, assim, usando até IA para discutir um pouco sobre os conceitos do que acontece no mangá e com teoricamente os estudos em volta do zero absoluto negativo. E realmente o estudo, porque assim, quando você vai pro negativo, fica quente. É essa a ideia estatística da coisa, né? Então, muito interessante o estudo ir atrás de um negócio desse. Então, achei legal também, sim. Rafa Leblanc, achei também um fanservice maravilhoso sobre aquele Cavaleiro de Cristal que fez o golpe da chama flamejante. Exato. Bom demais aqui. E aí, Alan, né? A gente vê que o Isaac consegue, né? Queimar seu cosmo, e ele lembra do Yoga, lembra do Camus, lembra do Yoga enquanto ele tá queimando seu cosmo, né? Pede que seu punho ultrapasse a barreira do zero absoluto e consuma o corpo de um deus. E aí ele usa o chama perpétua, que é esse golpe aqui que ele usa com as duas mãos para frente, muito bonito em cima do Pollux, né? E aí a gente vê que o Pollux começa realmente a ser consumido por essas chamas absurdas, né? Ele se joga. E aí o Pollux começa a queimar e ele meio que se projeta na direção dos marinas para que todo mundo queime. E nesse momento aparece ali o Cadmo, que finalmente retorna, né, para se redimir, basicamente, né? E aí ele explica que por ter sido atingido pelo Satã Imperial, seus olhos que estavam nublados finalmente se abriram.
Ele diz que pensava que se os humanos se opusessem aos deuses, apenas tragédias nasceriam, e por isso ele havia se submetido a Nêmesis. Ele acreditava que esse era o caminho para proteger os humanos dos deuses. Mas, na verdade, ele estava matando o seu próprio coração e apenas fugindo. Ele havia esquecido do amor e da justiça que ele teve um dia, ao obedecer a um deus por medo de perder o que era importante para ele. E que haviam sido os Marinas que salvaram sua alma, e por isso ele os agradeceria. Olha o Cadmo aí, Alan, voltando para se redimir. Do nada, né? Assim, foi meio... Ele tinha sumido de repente, né? O Pollux aparentemente tinha matado ele e de repente ele voltou, né? Exatamente, voltou. Então... Voltou pra morrer. Que é um troco também de ser que acontece às vezes, né? O cara ficar segurando e tal. Foi meio um... Parecia um pouco o Siegfried, né? Eu pensei nisso. O Saga do Abel, né? Enfrentando bem exatamente isso aí. Né? Ele veio só pra cuidar da cabo do inimigo e ele usa, né, a própria casca dele, né, ou concha, né, como queiram chamar. Concha, tava tentando lembrar disso. Pra poder guiar, né, eu até fiquei pensando, né, qual era o correto, porque até agora a gente não viu, no mangá de fato, a gente não viu como é que se escreve isso nos nossos caracteres, né, em Romandi, né. Então, fica aquela coisa meio incerta de como é que, se eles querem chamar de concha, né, casco, como é que seria a tradução mais adequada. Mas eu fico pensando que talvez concha seja uma tradução adequada, porque eu lembro de Ghost in the Shell, né, que é aquela é verdade. Né, que também é, enfim, é como se fosse uma casca, né, exatamente. Tal, enfim, e os espíritos deles ficam lá habitando aquela concha, né, então... Deve ser, acho que concha pode ser um mais correto. Eu até acho que concha é mais poético que casca. Apesar de que concha também remete muito a coisa marítima, né? Poseidon no meio. Também tem isso. Tem um certo, né, embate aí também, mas enfim. Tem também, exatamente. Mas o Cadmo ele realmente ele já era um personagem que entre os 5 anjos ali, né? Ele era o que me parecia que tinha um passado mais trágico, assim, mais humano também, né? Eu lembro que acho que se bobear a gente começou a comentar que o Cadmo em algum momento poderia virar de casar. Eu falo anjos, mas eles são espíritos, os guerreiros da Nêmesis. Isso, os espíritos. Então, o Cadmo aqui, ele realmente encerra uma expectativa que eu tinha dele, já desde o começo, assim, de que ele não fosse tão pau no cu como é o Belorofonte, por exemplo. Ele não era uma pessoa... Ou o próprio Pollux, que é pavoroso, né? Mas o Pollux é curioso, porque, como você disse, né? O Cadmo, ele segura o Pollux e faz a concha, a shell dele, né? E até o templo de Nêmesis para guiar ali os Marinas para eles poderem chegar até ela, né? E aí a gente vê o Pollux pedindo que o Cadmo solte ele, né? Mas o Cadmo diz que ele vai morrer como um ser humano, apagando o seu próprio rancor, porque aquilo era exatamente o que ele queria, né? Aí o Pollux percebe... com o Cadmo, né, agarrando ele, que ele morreria como um ser humano, e ele reflete como sua vida eterna, a vida eterna que ele teve, era repleta de ressentimento. E aí, em seus últimos instantes, né, ele meio que se regozija, assim, zombando de Zeus, que foi quem puniu ele, né, pelo que entendi, por morrer como mortal, tal qual seu irmão Castor. Que eu achei um final bonitinho também, assim, sabe? Tipo, o Pollux quase morrendo, vou morrer, foda-se, se liga aí, Zeus, acabou pra você. Vou morrer que nem meu irmão. Então achei que foi um final legal também pro Pollux aqui, sabe? Eu acho que ele conseguiu encerrar bem pra todo mundo. Um final entre aspas, né? Porque acontece um negócio bizarro depois, então. Exatamente. Inclusive no templo de Nêmesis, né? A gente vê que ela e o Sorrento estão dialogando, aquela coisa toda. Ele pede pra que ela pare antes que o Poseidon chegue, porque ele já tá vindo, né? E a Nêmesis ataca ele, mas aí nesse momento os 3 outros marinas que estão ali, né? O Krishna, o Bayan e o Io protegem o Sorrento, colocando na frente, bem naquele esquema do Sei, seus amigos, todo mundo se colocando na frente para proteger o Sei, é que eles estão fazendo com o Sorrento, né? O Krishna fala que o Sorrento é a única esperança de fazer a Nêmesis baixar as armas. O Bayan faz uma brincadeira de que adoraria fazer um dueto com ele, se ele tivesse um violino. E o Io confirma que eles serão os escudos dele, assim, né? E aí chega também os outros 3 marinas que estavam lutando lá embaixo, finalmente seguiram a shell do Cadmo e chegaram aqui pra se juntar
a festa, né? E o Canon vem dizer aqui que, pra Nêmesis, né, que o Pollux havia sido derrotado e que ele havia sido a pessoa que tinha instigado a Nêmesis a seguir com aquela vingança. Mas a Nêmesis zomba de todo mundo e diz que ela já sabia do coração do Pollux desde sempre e perguntou pro Canon se realmente ele achava que ela seria influenciada por alguém como ele. Aí o Canon conclui então que não tem conversa, o jeito vai ser porradaria mesmo. O Sorrento até tenta dialogar, mas o Canon diz que ele não era tão bonzinho como ele era. E que se a flauta não funcionasse, ele mesmo ia agir. Aí o Sorrento usa seu golpe, Rapsódia Oceânica, que é um nome maravilhoso. e usa sua flauta para usar a Rapsódia Oceânica, a melodia da vida que deveria ecoar pelo céu e pela terra. Aí a Nêmesis se surpreende com essa página aqui bem bonita dos 7 criaturas do mar, né? Dos 7 cosmos dos guerreiros marinhas, né? Representavam todos eles atacando ela, os 7 cosmos unidos dos marinas. E aí ela diz que ela ia revidar com as suas espadas gêmeas, mas elas se quebram, olha aí. Os marinas comemoram, e aí nessa parte que quebra, a Nêmesis cai em uma profunda reflexão sobre a melodia apaixonada de Sorrento, cheia de fôlego de vida, e que parecia mesmo a melodia da Mãe Mar, a fonte de toda a vida, e que aquele murmúrio de vida que transbordava sobre a terra era a própria prova da glória dos deuses. Olha a música do Sorrento aí, Brasil. Apenas que não temos mais o Seiji Yokoyama para fazer essa música pra gente. Pois é, né? Se sair um fosse anime, uma animação, seria. Ou pelo menos um audiodrama, né? Tinha que ter uma. É verdade. Tinha que ter uma canção, assim, bem de acordo, né? Pra ser essa coisa tão maravilhosa e tal. Exatamente. Exatamente. E aí ela se pergunta como ela poderia se perdoar por tentar extinguir aquilo por decisão própria. E aqui eu anotei aqui, Alan, que... Ou seja, foi ela mesma que decidiu fazer a punição. Não tem aquela coisa dela estar seguindo as ordens de alguém, ou seguindo as vontades de alguém, né? É aquela coisa, né? Aquele velho clichê, né? De que o vilão que estava enganando e, na verdade, ele não estava sendo enganado, né? Ele estava o tempo todo assim. Estavam manipulando, parece aquele meme da MTV que tinha a Dani Calabresa e a Tata Werneck, né? Que elas ficam uma fica falando alguma coisa assim, aí a outra fica atrás dizendo: ai, eu acho que ela está ouvindo o que eu estou ouvindo. Aí ela, eu não sei, ela não sabe que eu sei que ela está ouvindo, que eu estou ouvindo ela. A outra volta, ela não sabe que eu sei, que ela sabe que eu sei que eu estou ouvindo ela. Uhum. É tipo isso, é tipo, um querendo enganar o outro, e aí o outro diz que já sabia, e aí fica nessa brincadeira aí. Uhum. Exatamente. E aí ela se pergunta o que estava fazendo, né, que era para ser uma punição divina para advertir a insolência dos humanos contra os deuses, mas aí, acima de tudo, ela se lembra da Justitia, a sua amiga que jamais desejaria aquela destruição. E aí o Sorrento parece contente a primeiro momento, porque parece que ele conseguiu alcançar o coração da Nêmesis, mas aí o Canon percebe alguma coisa estranha e alerta o Sorrento. E aí, tarde demais, a flauta do Sorrento é partida ao meio, e Nêmesis revela-se com um olhar maligno, que é esse olhar aqui da direita. E ela ataca o Sorrento com bastante força. A espada negra, ela partida, né? Ela cobre-se dessa aura obscura, que passa a emanar um chamado e uma voz dizendo que ainda não havia acabado. Essa força revelada consegue atingir os 7 marinas, e o Isaac reconhece aquela voz. E o Canon percebe que todo o rancor de Pollux havia se alojado na espada, depois de ter perdido o corpo físico. E aí, os marinas não conseguem se mover. O rancor de Pollux se apodera de Nêmesis e diz que estava esperando por aquele momento. Ele agradece aos ratos de esgoto e diz que, como recompensa, depois de testemunhar toda a destruição da Terra, ele cortaria a cabeça de cada um deles. Então, o rancor do Pollux, que estava na espada negra, ou se apodera da espada negra, que aí se apodera da Nêmesis. Gostou, Alan? Gostei, até que eu gostei do episódio, eu esperava... Não terminamos. Gostou do Pollux voltando? Não. Assim, isso especificamente eu acho que podia ter sido evitado, mas no geral o capítulo é interessante.
Não, essa Mas coisa eu do não Pollux sei. eu fiquei assim também. Eu não sei não, velho. Eu acho que não precisava desse negócio aí dele, não, sabe? Ficou uma coisa. Porque, tipo, você mesmo mencionou, né? O final dele parecia tão poético, bonito, tipo assim, ele Exato. abraçou. No final das contas, ele morreu como humano e tava tranquilo com isso, né? Exato, E aí, o sentimento dele foi parar na Nêmesis, mas fica parecendo que ele tá vivo ainda assim, a porção dela, sabe? Não ficou uma coisa muito clara pra mim. exatamente. O que Eu não sei se estragou eu aquele gostei momento. muito também. Então, não gostei por causa disso, sabe? Exatamente. E aí, na verdade, o Sorrento até percebe que o cosmo da Nemesis está crescendo assustadoramente, está cheio de uma intenção assassina sem precedentes, como se ela fosse mesmo outra pessoa, ou seja, o Pollux. E conclui que ela já não é uma adversária ao alcance do poder humano, né? E aí que aparece o Poseidon caminhando pelos asteroides, dizendo que dali em diante aquele era um território divino. Todos ali haviam agido muito bem e que o resto ficaria com ele. E Pollux reflete que ele, o homem, finalmente havia aparecido. Um sujeito sossegado como sempre, o imperador dos mares, Poseidon. Então, essa coisa do Pollux é o que você falou. Ele teve um encerramento bom, e aí ele voltar ali depois, meio que quebra um pouco essa magia, né? Uhum. Tira a gerência da Nemesis também, que é sempre essa coisa de possessão, um negócio que eu não gosto muito, embora seja um tropo de CNC bastante utilizado. Não gostei muito, não, dessa coisa do rancor do Pollux voltar, não. Exato. Mas, assim, eu gosto também, eu gosto um pouco da redenção da Justitia, da Nemesis com a Justitia, né, isso fazia ela pensar, mas é aquela coisa, né, pro Poseidon ter o momento dele, alguma coisa precisava acontecer, né, né? Ou ela dobrava a aposta e é isso mesmo, ou alguma coisa tinha que acontecer, e aí alguma coisa aconteceu que foi essa possessão do rancor aí, né? Porque eu acho que é uma maneira de todo mundo ficar bem, Alan. Entendeu? Porque a culpa, no final das contas, é o rancor do Pollux. Então tudo bem ela ser destruída, não é a Nemesis, entendeu? Porque a Nemesis, ela é uma personagem que acho que, desde o começo do mangá, ela tem essa melancolia, depois tem essa relação com a Justiça. Ela é uma personagem bastante desenvolvida, assim, quase humana, embora ela seja deusa. Ela é bastante, sabe, tem personalidade, tem as suas motivações, tem as suas relações. Então, tava se encaminhando pra uma batalha entre ela e Poseidon, que eu acho que poderia ter sido muito interessante sem o rancor do Pollux. Porque agora que entrou o rancor do Pollux nela, tipo assim, vai ser muito fácil torcer. Eu vou torcer pro Poseidon, óbvio. Mas se fosse um pau a pau, entendeu? De repente a Nemesis tivesse suas motivações, entendeu? O Poseidon tivesse outras, acho que ia ser menos bem e mal muito claramente. Agora não, agora vai ser bem e mal muito claramente. E o Poseidon sendo essa coisa do Poseidon ser o bem e o rancor do Pollux sendo o mal. Então não sei se eu gostei tanto assim, não. Mas eu achei no geral... pode falar. Não, eu achei interessante. Assim, eu gosto da ideia do Poseidon entrar na batalha, né? E ele chegar e dizer assim, agora deixa comigo, né? Uhum. Embora eu não sei como é que vai ser isso, porque os marinhos não estão lá, né? Então, assim, vai ter alguma coisa para eles fazerem. Acho que o Poseidon, apesar de ter gente que vai dar conta de tudo, né? Uhum. E tem, eu achei engraçado foi como ele chegou lá, né? Que ele veio pisando nas pedrinhas. Muito bom, velho. Eu não sei, eu não gostei muito não dessa ideia. Não gostou? Dele subir nas pedrinhas assim, não achei que podia ser mais apoteótico a entrada dele. Sido, sei lá. Pô, mas eu achei apoteótico ele fazendo isso. Porque como se ele tivesse... Lembra no prólogo do céu, que tem a Artemis andando no céu, assim, ó? Caraca, eu achava aquilo muito incrível. E é basicamente o que ele fez, né? Porque é muito longe, né? Pra ele chegar assim, andando tão calmamente. Mas ele é sossegado. E esse comentário dele ser sossegado? Eu achei muito curioso isso. Porque, né, o Poseidon, a gente acabou de ter o podcast de mitos, ele não é um personagem sossegado. E já sugere que o Pollux conhece o Poseidon, né? Isso eu achei interessante. Dele estar falando dessa maneira, ele e ela, né? É o titio, né? É o titio dele. É o titio. Meu Deus do céu. Mas assim, eu não sei, qual seria a tua opção pro Poseidon chegar e que não fosse andando? Eu fiquei pensando naquela bolha da Glinda que aparece no... Não, aí tá... Ele vinha de bolha, porque bolha tem a ver com o mar, né, e tal, então... De bolha não, pô.
E ele tem até o tridente que parece mesmo o É negócio porque da gringa, né? a Atena não faz também as bolhas dela lá pra salvar os cabelos de bronze. Por Sim. que ele não podia ter a bolha dele? Exato. Eu prefiro assim, ele andando no espaço eu achei mais top. Ai. Ô Alan, uma coisa que eu anotei da última vez que a gente fez o podcast do Re-Rise, Alan, foram as apostas que a gente tinha feito ao final do capítulo 7. E agora eu vou te falar quais foram as apostas e quais a gente acertou e qual errou. Olha só. Eu falei que o Isaac ia matar o Pollux, acertei. Você, Alan, falou que o Pollux ia ter um desfecho com a Nemesis. Olha aí. Será? Ele meio que tá assim, né? Eu acho que dá, Tá dá meio pra salvar. que por aí também, né? Exatamente. Você falou que ia ter uma guerra de 1000 dias entre Isaac e Pollux. Isso não ocorreu porque o Isaac encontrou aí o segredo do zero absoluto. Eu disse que a Nemesis ia se sacrificar. Também não aconteceu. Ainda. Ainda não, pelo menos. Pode acontecer. E você falou, Alan, que o Poseidon vai despertar a divina dele. E vai mesmo. Você acertou. Vem aí. Porque depois disso a gente até viu que o Suda, o Suda fez uma coisa inédita, que ele deu spoiler do próprio mangá. Sim. No mangá. No próprio mangá ele deu spoiler do mangá seguinte. Que no volume 3 ele já revelou que o Poseidon eventualmente ia usar a Kamui dele, né? Então, exatamente. A gente já sabe que o próximo capítulo provavelmente vai ser isso, né? E assim, são 30 páginas, né? Tem que bastante coisa, não vai ser 30 páginas só de luta. Quer dizer, vai ter a luta, provavelmente vai ter um epílogo também pra mostrar o que vai acontecer com os Marinas, se a vida deles vão se esvair, aquela coisa toda, né? A Tétis podia aparecer, né, Alan? A Tétis podia aparecer, pô. Ela aparece já, mas de uma forma diferente, né? Bem sem aparece graça. como aquele como se fosse um anjinho, sei lá, um negocinho que ajuda os marinas, né? A nave, né, do Link. A fadinha. Verdade. Exato. Uma sereiazinha. Então vai, Alan, apostas para o último capítulo de Rise of Poseidon. Onde nós vamos parar? E aí? Nossa, eu não sei, porque... Não sabe? Porque assim, vai ser só o Poseidon enfrentando a Nemesis, com o Pollux lá dentro dela, né? Com o Pollux possuindo ela. E aí, eu não sei se ficar muito difícil pro Poseidon, ele vai ter que despertar as escamas dele, né? Vai trazer as escamas e de repente ou vai trazer direto a Kamui. Eu não sei qual vai ser o processo, né? Que a primeira vez que a gente vai ver uma Kamui de fato, né? Porque até então a gente viu só as armaduras divinas. As escamas de Poseidon, teoricamente, não eram as armaduras divinas dele, né? A armadura divina, a Kamui, de fato, ele é a vestimenta divina, né? Então, assim, primeira vez, quem também não sabe, provavelmente aquilo que a Artemis e o Apollo usam no Next Dimension era a Kamui também, né? Mas não foi mencionado nada, não foi explicado nada, então né, ficou na dúvida. Então, talvez seja o Poseidon usando a Kamui dele, né? Mas acho que o final mesmo vai ser só no próximo ainda, né? Você acha que vai ser o... Entendi. Porque esse capítulo é o 18, né? Sim. Pois é, teoricamente seriam 20 capítulos, né? É o 20, é verdade. Então vai ter mais um ainda e talvez tenha um especial, não sei, talvez tenha um... Mas o 20 ele não é o capítulo especial, ele não é o capítulo extra? Talvez. 20. Eu acho que ele é. Aí eu acho que o 20 ele já vai ser o epílogo. As despedidas, eu não sei se vai ter batalha. Acho que no próximo já resolve. E aí no 20 só faz a fim de novela, os casamentos, quem fica com casamento. Mais ou menos. Eu acho que vai ter um capítulo final justamente pra ser o tipo golpe final, né, na Nemesis, e a gente vai ver o que vai acontecer com ela, afinal. E depois, como você falou, né, o que vai acontecer com todo mundo depois. O Poseidon vai salvar todo mundo, vai todo mundo voltar a viver, como é que vai ser a história? Vai todo mundo morrer vai ter que morrer, fato, não vai poder. né? Vai ser todo mundo, né, virar pó, como foi na saga de Hades, o que vai acontecer? Vai virar água. Pois é. Vai ter alguma conexão com o futuro de Sensei no final, vai ter alguma... Vou falar uma boa aqui, ó. Eu já sei, Alan. Sabe que o Suda escuta o podcast, né? É isso aí. Tem um personagem, Alan, que faz um tempo que não aparece e tá vivo. Enéas. Não, o Enéas morreu. O Enéas morreu. Ele não tá vivo? O espírito dele que tava lá falando com os generais. Ele morreu. O Baia e o Io eliminaram ele. Aí ele pegou e ficou só o espírito dele dando um recadinho pra eles. Dando aula.
É sério, eu achei que ele tava vivo. Não, ele morreu. Eita, então não tá acontecendo nada. Se ele Mas eu pensei morresse, que poderia... se ele não tivesse morrido, ele tava aí no meio da confusão também. É, verdade. Bom, Poseidon usando a Kamui dele, então. O Alan falou. Eu acho que ainda vai ter uma coisa com a Justitia. A Justitia, acho que talvez ainda volte pra dar o ar da graça dela. De alguma maneira. Aquelas duas espadas. Uma espada Zeus deu para a Nêmesis, que é a espada escura, né? É, a da julgamento lá, né? A Do julgamento. Que é onde tá o... que é onde tá o Pollux. Inclusive. Pois é. Olha só, o Pollux se apoderou da espada que o pai dele deu para ela. Olha que loucura. Pois é. Teoricamente, aquela espada ainda serve para abrir um buraco no Tártaro, né? Não sei se a grande questão é: a Nemesis vai acabar se jogando lá dentro para encontrar a Justiça, ele vai ficar selada, ou o quê, né? Mas para isso ela tem que se desvencilhar da possessão do Pollux, né? Eu acho que é isso que o Poseidon vai fazer. O Poseidon vai tirar o Pollux do corpo da... Vai exorcizar a talvez. Nemesis. Vai exorcizar a Nemesis. Engraçado que a Nemesis, quando enfrenta os Marinas, ela já menciona em alguns momentos, né? Que ela não se compara ao Poseidon, né? Ela sabe que o Poseidon é um deus superior a ela, né? Exato. Então, assim, é meio que um jeito de acho que colocarem o Pollux nessa equação aí é um jeito de tentar igualar, né, o nível do adversário, porque talvez nem o Pollux só por ele mesmo ia ser capaz de peitar o Poseidon, mas já o poder de dois deuses juntos, né, deve ser exatamente. Dois maiores juntos, que o Pollux era meio deus, certeza. Né? Com certeza. O Ricardo perguntou aqui, ó, será que o rancor já estava influenciando a Nemesis antes? Teoricamente não, né? Teoricamente não, mas pode ser que sim também, né? É porque ela parecia tão segura de si, de que tipo, eu não... Exato. Eu já sabia que ele tava tramando alguma coisa, mas eu fiz porque eu quis. Mas às vezes é isso também. Eu sabia, mas não significa necessariamente que ela estivesse livre da influência dele, né? É tipo o Stranger Things, que o final também, dando spoiler pra quem não viu, né? Tem o vilão lá também, e a pessoa achava que ele ia ter uma redenção, e no final não. E não teve, eu fiz porque eu quis mesmo. Exatamente. Será que esse rancor não é a alma de Castor? Não, acho que não. Fica bem claro que é o Pollux mesmo. Exatamente. Teria sido interessante ver o Castor de alguma forma vindo e tentando meio que resgatar o Pollux, sabe? Assim, tirar ele. Mas não sei se vai haver espaço pra isso, se vai aparecer o espírito e vai tirar o rancor. O que eu ainda não entendi essa história do rancor, não sei se é só o rancor, só o sentimento. Pois é. Ou só é a alma mesmo do Pollux que tá ali falando, entendeu? Porque em Sentia Show tinha isso, né? De que o sentimento ruim ganhava forma e personalidade, né? Então você via uma versão maligna do Saga, que era o sentimento dele, você via a versão do Death Mask, né? Que era o sentimento dele, que brotou da herda, né? Então, assim, tinha isso, mas eu não sei se vai ser o caso aí, né? Aí eu fiquei em dúvida, Alan, porque de fato, a gente tá achando que é o Pollux que tomou o corpo dela, mas e se for só o rancor e a gente tá vendo uma versão da Nemesis mais rancorosa, na verdade? Ou ela fala especificamente que é o Pollux ali? Ela fala como se fosse o Pollux. Como se fosse o Pollux? Tanto é que ela fala com o Poseidon e reconhece ele, né? Mas a Nemesis conhece ele também. Mas ele fala com... Quando ele fala com ela, ele fala com um jeito, assim, de desdém, assim, sabe? Porque a Nemesis, ela tem um certo respeito pelo Poseidon. Isso, mas uma versão rancorosa, meio envenenada da Nemesis também poderia, entendeu? Virar um pouco assim. Se eu não me engano, num das falas eles falam, né? Então, eu tô procurando aqui, vamos ver aqui. Quando os Marinas falam com ela, né? Ela fica encapetada. Não, é isso mesmo. Ela como Pollux, né? Então... o Canon reconhece ela como Pollux. O rancor do passado se tornou um espírito maligno que se alojou naquela espada. Eu achei engraçado também uma coisa. Durante a luta, né, dos Marinas, antes dela ficar possuída aí, né? O Canon dá tipo uma chance pro Sorrento, né? Diz, olha, você vai fazer do seu método, mas se não der certo eu vou entrar em você. Como se o Canon pudesse fazer alguma coisa, porque ele não conseguiu antes fazer contra o Pollux, vai fazer Exato. O Canon tá falando muita coisa. Ele acha que... Então ele tá meio que colocando o Pollux acima da Nemesis, né? Assim, a Nemesis tá lá embaixo, o Pollux tá...
E aí o Pollux dentro da Nemesis, inclusive é essa cena aqui, ó, que tá na tela, na esquerda aqui da Nemesis com a espada, com a outra espada. Ele diz assim: eu estava esperando por este momento, agradeço a vocês. Então o plano do Pollux desde o começo era tomar o corpo da Nemesis. Aí, mais uma vez, né? Ele não sabia que eu sabia, que você sabia, que ele sabia. Exatamente, o plano do plano. É. Né? Agora, por que o Pollux queria o corpo da Nemesis? Se o próprio corpo dele já era muito mais absurdo. Eu acho que, sei lá, porque ela era a deusa completa, né? Ele é só meio deus. Talvez, é. Bom, vamos ficar sabendo no próximo capítulo, provavelmente, né? Quais são as reais intenções do Pollux. É. Né? Talvez, acho que dá pra salvar falando assim: o mortal Pollux morre ali, né? Mandando o Zeus se ferrar. E a divindade rancorosa, né? A imortalidade rancorosa que Zeus deu pra ele, que ele odiava. Essa é a parte que tá aqui na espada da mulher. Eu acho que o Poseidon vai acabar explicando pra gente isso. Eu espero que o Suda explique isso através do Poseidon. Né? Exato. Exatamente, por favor. Sem cientificismo, tá, Suda? A ciência já foi. Agora, fala pra gente a lenda. A história que a gente tem aí. Ricardo Santos, acho que nos extras o Hades vai comentar seu real objetivo de ajudar o Poseidon e talvez ter um reprise of Hades. Ah, não. Nossa, de novo. Ai. Mas tem isso também, né? Eu acho que no capítulo S, em algum momento, vai ter um diálogo entre o Poseidon e o Hades. Pra, né? Ó, tá feito aí. Não é tipo... Só se for dizer assim, só se for pra dizer, agora lá vem o nosso irmão, o Zeus. Nossa, mas você tá puxando os Zeus, né? Você tá querendo os Zeus em todos os mangás. É o que tá faltando, né? Assim. Pera aí, mano. Você tá fazendo muita oferenda. Ele vai aparecer em qualquer momento, a gente não vai gostar. Eu sei lá. Ele já apareceu em episódio G, né? De alguma forma, então. Assim. Boa tarde, Rockman. Mais um. Tá no trabalho, trabalhando aqui pro Tarcísio, meu Deus. Enquanto tento ouvir. Então fica escutando que é melhor que você faz. Bem que o governador tem que trabalhar bem. O governo, pelo menos. Não pra ele, pro governo. Então é isso, o Rise of Poseidon 18, o próximo é o 19, é o penúltimo, ou o último, dependendo como é que for. Então estamos chegando nos finalmente aqui. Esse capítulo 18 eu achei legal, teve ali o Camus muito sorridente pro meu gosto, mas sempre tem o Camus, acho que é bom. Bom poder do Isaac, bom uso de poder, gostei. Cadmus se redimiu, legal também. O Pollux morre de uma maneira bacana. Aí tem todo esse rolê aqui do rancor do Pollux, né? A Nemesis, de uma certa forma, cai na real, vamos dizer assim, de uma certa forma também, né? E tivemos aí a aparição prometendo muito aí o Poseidon chegando com tudo, entrando na batalha com um cosmo grandioso. E ele fala isso, né? A partir daqui é o território divino, então agora é comigo. Engraçado que até então não era, né? Porque ele já era uma deusa, né? Porque, tipo assim, até então eles estavam lutando contra os guerreiros dela, né? Ah, verdade. E mesmo contra a Nemesis eles não estavam conseguindo fazer nada. Eles conseguiram fazer ela ir pensar no caso, não é que ela ficou mais fraca, né? Foi meio uma coisa de consciência, na verdade. Ela começou a pensar enquanto ela tava sendo... Enquanto ela tava sendo... Uhum. Como é que diz? Hipócrita não, era contra não. Ela mesmo fala alguma coisa, não fala? Deixa eu ver aqui. Tá ela sendo fala, contraditória, não sei? Talvez contraditória, porque ela meio que ia contra a vontade da justiça, né? Então. Exatamente. Decepcionar a justiça, exato. Exatamente. E tudo isso acontece quando quebra a espada, né? É curioso isso, né? Quando a espada do julgamento acaba quebrada, aí que ela começa a ter essas reflexões aí, né? Enfim. E eu acho que no final das contas, evidentemente, a Nemesis continua viva, né? Pra ela continuar dando... Eu acho que... Porque assim, eu acho que dificilmente ela vai ser... Porque aqui, essa aqui é a Nemesis mesmo, tipo, a original, vamos dizer assim, não é um receptáculo como é o caso do Julian Solo, assim, né? Então se matar a Nemesis, não vai ter justiça nunca mais, entendeu? Então acho que ela vai ser exorcizada e vai voltar, sei lá, pro planeta dela, de onde ela vem. Teoricamente ela ficava pairando, né, pelo espaço e tal. Isso, É isso aí. Muito bom, Alan. Capítulo 18, então.
ficamos no aguardo. Quando é que saiu o 19? É na próxima leva já? É agora, em fevereiro, na Champion Red, de 19. Entendi. O que sai hoje é a Santa Maria. Tá. Santa Maria foi. Já sai, então, o 19, então ficaremos ligados aí em Rise of Poseidon, coisa boa. Valeu todo mundo que tá aí com a gente acompanhando aí a live vespertina, né? A live vespertina aí do podcast Senseia. Vamos lá, capítulo 9. Eu não sei se. Acho que vocês até comentaram já os capítulos mais recentes de Santa Maria. Provavelmente, mas, Eu acho que só talvez o último a gente não comentou. Certo, mas o 9 com certeza, né? Muito bom. Mas vamos fazer o 9 aqui que eu ainda não fiz, eu gostaria de comentar um pouquinho também. E vou soltar aqui também. Então, antes do 9, né? A gente teve anteriormente em Santa Maria. Maria decide retomar seu treinamento de artes marciais com Yuzu para proteger quem ela ama, mas acaba sendo facilmente derrotada por ele, aquela história toda. Mais tarde na escola, ela e a Setsuna conhecem a talentosa patinadora Odette Collins, que demonstra uma personalidade tímida e misteriosa. O encontro é interrompido por um ataque de uma carta de armadura em forma de cobra, que pica a Odette e faz seu cosmo congelante despertar de forma descontrolada. Aries identifica Odette como a futura cavaleira de cisne, o cavaleiro de cisne, enfim. Mas o gelo só é contido com a chegada de Matthias Halonen, treinador e guardião da jovem. Matthias revela ser o único imune ao frio dela e se recusa a permitir que ela se torne uma guerreira, preferindo focar em sua carreira na patinação, mesmo com os alertas diários sobre os perigos do mundo das trevas. Odette escolhe obedecer cegamente ao seu treinador. O capítulo termina com Maria preocupada diante do impasse sobre o destino da nova aliada. E aí vamos ao capítulo 9. Achei muito fofa essa imagem da esquerda aqui, que tem a Maria fazendo o coraçãozinho. Vamos lá. A gente tá aqui na pista de patinação de gelo da Academia Graatiana. A Odette treinando com Matthias, mas o treinador percebe que ela tá um pouco desconcentrada. Ele pergunta se ela ainda está pensativa sobre toda aquela conversaiada de ser cavaleiro e que as outras garotas tinham mencionado. Ele fala para descansar e focar em seu desempenho apenas. Nisso, a Odette percebe a sua ferida, né, que ela tinha sido picada pela cobra, e reflete que ela já deveria ter se fechado, mas que continuava aberta. E essa ferida aí, será que é porque era carta ou será que vai vir mais pra frente e vai explicar alguma coisa? É a carta. Não foi uma carta que picou ela? Foi. Mas será que isso volta na frente, tipo um veneno que começa a passar mal? Não vai fechar nunca esse ferimento aqui? Porque assim, eu achei muito específico ela falar do ferimento assim. Talvez tenha alguma coisa ainda por vir, né? Eu, hein? Enquanto isso, em Jamiel, ou Jamir, né? A gente vê aqui o Kiki conversando com a Setsuna e a Maria sobre elas terem encontrado o cisne. Ele reflete que os cavaleiros estão se juntando ao redor da deusa da guerra, Atena, e que a bênção de Maria parece estar atraindo os demais cavaleiros ao redor dela, mas que de todo modo se tornar um cavaleiro requer a aceitação da pessoa por sua própria vontade, e que por enquanto elas deveriam ficar de olho e proteger a Odette. Interessante isso. Tem que aceitá-la. Se não aceitar, não pode forçar. Não pode forçar ninguém a ser o que não quer. Aí o Ares, o bonequinho, tá um pouco revoltado com o treinador, mas a Setsuna diz que entende o lado dele, pois ele apenas quer manter a Odette em segurança. Que o Yuzu também era assim, que é a pessoa que tava treinando com ela e tal. Yuzu é que é irmão dela, irmão maior, não tem uma coisa assim? Ele é professor, né? Ele é professor dela também. Sim. E ele é tipo o amigo de infância dela, mas ele é mais velho que ela, claro, né? Isso é. Aquela relação meio estranha. Enfim, né? E ela, tipo, treinava no dojo dele, então ele tem um dojo de família, enfim. Verdade. Aí o Kiki reflete que nada podiam fazer, e que controlar o gelo era uma técnica única, mesmo ele não saberia como ajudá-la. O único que tinha essa capacidade dos 12 signos do zodíaco era o Aquário, que dizia se poder congelar na temperatura do zero absoluto, mas que por aquele momento a armadura de Aquário também estava perdida, e não havia muito o que fazer. Temos o Camus de novo aqui, muito Camus, Alan, nessa última leva aí. Parece que eles combinaram, todo mundo de gelo sai ao mesmo tempo assim. Né, o Isaac, o Camus de um lado, aqui é o Odette com o Camus do outro. O Darkwing teve uma luta também. O Darkwing teve o Tristan, é verdade.
Muito bom. Adorei Aqui essa no Brasil, imagem. aqui no Brasil saiu o volume 3 de Time Odyssey, que é o Yoga também. Verdade, olha só. Tá em voga. Só você que não gostou, né? É. Passa logo essa temporada de inverno, Sensei. Achei muito bonitinha essa imagem que ela fez aqui do Kiki puxando, segurando na capa do Mu enquanto passava o Camus. Cara, muito foda. Bem bonitinha. Enfim, na escola, Brasil, a Maria e a Setsuna encontram a Odette Collins na entrada do ringue de patinação, né? Tentando entrar. Elas trouxeram um pudim de presente pra ela, uma edição especial do pudim, pois queriam vê-la praticar. Uma fala imensa de suborno no topo. É um bom presente, o pudim é gostoso demais. Ela diz que se o treinador não permitisse, elas teriam que sair dali, e Maria diz que tudo bem. A Setsuna comenta que a Odette realmente gosta do Matias, né? Pergunta quanto tempo ela o conhecia, né? E Odette diz que conhecia ele por toda a sua vida. Diz ela que ele era o parceiro de patinação da sua mãe. Maria fica surpresa e comenta que ele deve ser como um pai para ela. Será? A Odette comenta que quando seu gelo apareceu pela primeira vez, seu próprio pai e todos os serventes da casa acharam que ela era esquisita, estranhona. E a gente vê essa imagem aqui que dá pra ver, né? Cheio de gelo no fundo ali, o Matias abraçando ela, né? E a família dela aqui, as criadas, etc, né? A Odette diz que seu treinador jamais a abandonaria. E a gente vê essa memória, o Matias, na verdade, abraçando ela na memória e sugerindo pra ela irem ela e ele irem pro Japão juntos, que ele a protegeria, pra ela não desistir de seus sonhos. A Odette diz que seu treinador jamais a abandonaria e que seu lugar era ao seu lado. O que ele disser valeria, de modo que mesmo que elas tentassem recrutá-la, ela não se tornaria um cavaleiro, né? A Setsuna diz que tá tudo bem e tudo mais, a Maria complementa que não se pode forçar ninguém a ser um cavaleiro de qualquer jeito. Aí o Ares fica revoltado que elas estão pegando muito leve com ela, mas a Maria manda ele calar a boca. A Odette, então, não entende por que elas continuam indo atrás dela. E aí a Setsuna e a Maria dão risada e dizem que só querem ser amigas, best friends forever, porque ela parece muito incrível no gelo patinando. Na pista, o Matias está treinando e comenta que, como era esperado da Academia Grade, o gelo estava em ótimas condições. Ele reflete que a Odette estava um pouco atrasada, culpa da Maria e da Setsuna, e fica na esperança dela não ter perdido o controle do gelo, do seu poder, né? E nesse momento uma voz interrompe o Matias perguntando por um poder congelante, afinal ele podia pressentir um cosmo ali. Do lado de fora, as meninas escutam a explosão e correm para a pista de gelo. Ao chegar, ela encontra e percebe um enorme centauro flamejante, e o Ares confirma que a queda era a armadura de prata de centauro. E esse centauro aqui com cara de cavalo, Alan? O centauro gostoso com cara de cavalo? Acho que é meio que pra justificar o totem, né? O object da armadura, que era meio esquisito também, né? Parecia que tinha uma cara. É verdade. Né? É mesmo, né? Não era uma pessoa em cima, né? É. Mas é muito louco esse cavalo, porque o centauro... O peitoral do cavalo do centauro é musculoso, e aí você tem o peitoral do ser humano em cima dele, que também é rasgadíssimo. Que desenho muito louco esse cara. Mas enfim, a gente tem o prato de centauro aqui. A Odette chama pelo treinador, e o Ares comenta que elas precisavam derrotá-lo enquanto ele ainda estava no estado, né, disfarçado, mimético. E aí a gente tem a transformação, Alan. Olha aí, ativar login, botar as cartinhas pra jogo e transformação bem no estilo Sailor Moon, né? Fica pelada e aí... Cada vez mais parecida, né? Com Sailor Moon. Nossa, muito. Mas assim, elegante. Com certeza vai ter aquela musiquinha quando tá se transformando. Pô, o anime vai ser muito bom quando tiver. Se tiver, né? Aí aparecem elas aqui, inclusive a Maria com o Sei atrás, né? E a Setsuna com o Shun. É curioso, porque o Seiya aparecia atrás dela. Quando ela apareceu, o Seiya não tava meio borrado, assim, a gente ficava naquela história. Será que é? Será que não é? E aqui, acho que é. Não, já dava pra ver, É? Inclusive quando ela dava o golpe, né? É isso, é verdade. É isso aí. E aí, se transformaram. A Maria usa os meteoros de Pégaso, mas o centauro usa seu punho e acaba consumindo os meteoros em suas chamas. Ele comenta que uma atiradora de ervilha como ela não seria páreo para um prateado como ele.
A Maria se atualiza pra lagarto, né? Fazendo aquela atualização. O celular sumiu nela. Nunca mais viu o celular. Ela só grita, atualização lagarto e vambora. Não sei nem se o celular tá na perna dela mais. Tá na cinta liga dela lá, né? Que tem um negocinho Não pra tá. Será que tá? Não sei, não consigo ver. Ah, não, tá sim, ó. Tá preso ali. Cinta liga é foda. Enfim. Aí ela atualiza e usa o furacão das trevas ali, né? Mas isso acaba dando mais chamas, né? Acaba aumentando as chamas porque o vento acaba espalhando o fogo do centauro, basicamente. E a Setsuna comenta que a fraqueza do fogo era a água, óbvio, né? E aí o Ares protege elas com sua muralha de cristal. Fora da bolha, a Odete vai correr até o Matias, que tá dentro do fogo, né, basicamente, né? O centauro pergunta quem diabos que ela era para se meter entre ele e o Matias e pede para que ela fuja. Odete tenta, o Matias pede para que ela fuja. Ela tenta usar o poder, o congele aqui, né? O gelo, mas não consegue despertar. E com a Odete em defesa, a Setsuna usa a sua defesa circular para protegê-la. Mas Centauro diz que nem mesmo suas correntes eram capazes de pará-lo, pois não importasse quem ficasse em seu caminho, o resultado seria o mesmo. Ele odiava os Cavaleiros de Bronze. Isso aqui é meio jogado, né? Porque quem não sabe da história original fica meio assim, por que ele odeia os caras de bronze, né? É porque no mangá, ele foi derrotado pelo Yoga, né? Não. A gente sabe, claro, porque a gente leu o mangá. Mas se a pessoa começa a ler Saint Maria agora, não sabe por que o bicho tá puto com eles, entendeu? Pois é. Acho que faltou dar essa motivação aí pra ele, né? Senão fica muito jogado. Até porque é uma luta muito no começo do mangá, nem é uma das lutas assim mais célebres, vamos dizer assim. É porque, tipo assim, é o mangá que já é meio mal escrito, na minha opinião. Porque porque a ideia é que as cartas elas estavam confusas, né? Assim, então o Lagarto, quando ele luta com o Lagarto, quando a Maria luta com o Lagarto Verdade. Ela é uma fera bestial, assim. Não né? tem... Uma fera, isso, né? exato. Então, assim, agora o Centauro ele apresenta uma consciência e ele parece que tem as memórias do Babel. Pois é verdade. Porque o Babel tinha, talvez, né? No mangá, talvez o Babel tivesse morrido com algum rancor do Yoga, dos de bronze, por causa disso, né? Que ele morreu por causa do Yoga, sim. E por isso que ele fica puto com os caras de gelo. Mas essa coisa, tipo, a gente sabe que a gente é macaco velho, né? De Sensei. E é uma luta aí que não é exatamente como eu disse. Não é, tipo, nossa, uma das grandes... Tipo assim, um cara que viu o Sensei e nunca mais viu, provavelmente não vai lembrar que o Yoga venceu o Centauro. É o tipo de coisa que se fosse feito em anime, dava pra tirar. Exato. Botava ele simplesmente zangado e incontrolável e simplesmente caçando alguém de gelo, que é o oposto dele. Porque no fundo dá na mesma, né? Ele tá descontrolado igual, né? Tá tacando fogo em outro lugar, ele tem uma motivação ou não, dá na mesma, né? Que aí do jeito que ele tá, parece que ele tá fazendo de caso pensado, que ele não tá descontrolado, ele tá pensando, né? Pois. Aí é estranho mesmo. Mas eu acho ele muito bem desenhado, essa cara de cavalo com as línguas assim, que doideira, velho. Eu achei inclusive esse capítulo melhor desenhado do que os anteriores. A mulher se dedicou aqui no cavalo, não tem jeito. Mas enfim, ele tá puto com os Cavaleiros de Bronze e ele usa aí o seu poder, o turbilhão de chamas, né? Jogando um turbilhão de fogo na direção das meninas. O Matias pede que a Odete se afaste, mas ela se nega. Ela pergunta o que ela faria se algo acontecesse com ele, né? Pois ele era a única coisa que ela tinha. E que eles haviam prometido dividirem o mesmo sonho. Nisso, a Setsuna é atingida pelas chamas e arremessada contra uma pedra de gelo. A Odete reflete sobre nunca ter querido aquele poder e que precisou congelar suas emoções para sobreviver. E naquele momento ela precisava mudar, precisava despertar o seu poder. Isso é que eu gostei, Alan. Isso eu gostei. Eu achei muito interessante essa coisa do tipo, ela ter um poder naturalmente congelante incontrolável, e aí pra controlar isso, ela precisa negar os seus sentimentos pra que não exploda, entendeu? Eu achei uma coisa muito interessante, porque tem essa coisa de Sensei de que todos os Cavaleiros de Gelo são gelados, né? Mas é muito essa coisa de ser frio, não sei o que lá. Nesse caso, ela tem realmente um motivo, né? Ela não quer ter esse poder, e aí, pra não ter o poder, ela precisa se anular, entendeu? Ficar retraída e etc. Eu achei uma maneira de você criar um personagem de gelo frio ou sem sentimentos, mas melhor do que geralmente se faz, assim, sabe? Pra não ter esses gatilhos. Eu achei muito legal isso na Odete, assim. Ela fazer essa escolha de ser fria
porque ela tem medo do poder, né? Agora, e aí ela faz uma vida inteira sendo assim, né? E aí ficou assim pra sempre, tadinha. E aí, nesse momento, diga. Pra mim isso não pega muito bem ainda, porque é aquela coisa que parece que ela tem um poder mutante, que não é uma coisa que ela desenvolveu. É aquela coisa que me remete muito ao Knights of the Zodiac, que eu não gosto. Sim. Eu também não... Assim, eu admito que, de repente, alguns personagens que podem ter, já nasce nato, já nasce com uma afinidade com o Cosmo, etc. Eu não gosto quando eu sei, quando eu 5 protagonistas eu não gosto. Acho ruim, acho mal feito. Mas no caso da Odette, como é uma personagem nova, eu acho ok, tudo bem. Todo mundo ser assim, eu acho ruim. Mas de repente, ter assim, uma afinidade natural, eu acho tudo bem. E no caso da Odette, pra mim funciona, assim. Até porque cria esse... É porque a gente acabou de falar, por exemplo, no Rise of Poseidon, né? De como tem uma coisa científica por trás, né? E o Kiki mesmo fala que é uma coisa que nem todo mundo domina, a técnica de gelo. Então, dá a entender que não é um poder congelante que a pessoa tem, é uma técnica que a pessoa aprende a usar, né? Ah, entendi. Pra entendeu? manipular, então, isso pra mim não pega muito bem ela ter um poder congelante, porque no próprio Sensei estabelece-se que é uma técnica que a pessoa tem que dominar, de conter os átomos e tal. Não é um negócio assim, nato, né, aparentemente. Mas é tudo ficção, então tanto faz. Mas acho que eu entendo o seu lado, mas eu acho que ainda dá pra fazer, tipo, realmente uns gatilhos emocionais aí sem saber o próprio cosmo dela já meio que congela as coisas, entendeu? E depois ela vai conseguir desenvolver e tal. Mas eu concordo com você. Eu prefiro quando é mais ensinado, mais praticado, do que quando é nato. Mas tudo bem, também não me agride tanto assim. Se fosse todo mundo ter mutantes, aí eu acharia zoado. Mas como é só ela, aparentemente, tudo bem. E aí, nesse momento, a carta de cisne aparece novamente. E uma voz, Alan, diz que desejos poderosos transformam-se em força, em poder. E um coração inabalável se tornava um cosmo. E aí surge o favorito do Alan. Surge Yoga congelando todas as chamas. E ele pergunta para Odette se ela já havia se decidido. Aí o Centauro fica feliz da vida que apareceu o cisne. Ai. E o Yoga diz... Meu Deus, minha tela desligou. Tá me ouvindo, Ana? Tô. Peraí que minha tela desligou. O Yoga vai dizer pra Odette ter confiança em si própria e ser verdadeira com o que ela acreditava daquela maneira inabalável. A decisão era dela pra fazer e finalmente pergunta para Odette: e aí, o que você fará? Se tomar a minha mão, não haverá retorno mais. E assim termina o capítulo 9, Alan, que vocês comentaram antes, mas temos aqui... Eu acho uma sacanagem isso, porque eu gosto muito dessa coisa do Matias. Não vai tocar, deixa a menina em paz, entendeu? Essa coisa de negar. E aí ela também, não quero, no começo. E aí a história meio que força ela. Que escolha que ela tem agora, entendeu? E aí chega o Yoga, esse louro também que aparece do nada, faz um discurso, sabe aquela coisa de você, é sua decisão, mas se não decidir, sabe, não é muito uma decisão realmente, ela vai ter que aceitar de qualquer forma, meio que força a menina, sabe? Pois é. Eu acho muito legal. Assim, eu entendo a identidade da motivação, né, aquela coisa de cavalo, de ser uma coisa de bem Sensei mesmo, negócio de vamos proteger alguém, não sei o que, aquela coisa bem... Que não é muito bem só de Sensei, né? A gente vê isso em outras obras hoje em dia também. Exato, né? Isso. Mas remete a Sensei, essa emoção e tal, de você superar pra salvar alguém e tal. Isso. Mas realmente eu acho que ficou meio forçado mesmo, assim. Ficou a coisa de que escolha se tem, né? Não tem muito o que fazer. Não tem escolha. E aí ele fala como se fosse uma decisão que ela tem que fazer, mas no fundo não tem uma decisão, porque o treinador dela tá ali, sabe? Então é aquele velho tropo, né, que usam muito de matar a mulher pra dar motivação pra um garoto. Nesse caso aqui é o contrário até, mas ao mesmo tempo, assim, né, não é exatamente uma escolha que ela vai ter aqui, né, basicamente. Isso eu achei um pouco caído. O Yoga aqui poderia ter sido um pouco melhor. Você não foi muito bom nesse aqui não, Yoga. Eu te defendo sempre, mas nesse caso aqui, rapaz, não sei. Enfim, capítulo 9, você já havia comentado antes, né, Alan, esse capítulo aqui. Sim.
que você achou desse capítulo aqui? É o capítulo que a gente tem aí algumas informações do que né, você tem uma carta nova, você tem a transformação das meninas, você tem a Odette Collins, né? Essa coisa toda aqui, hein? E temos o Yoga, e temos uma carta Clow aqui do Centauro. Carta Clow. Não, eu sinceramente eu não me empolguei tanto não com esse capítulo. Eu tô bem desgostoso com o Saint Maria, né? Então eu tô assim, só observando mesmo. Eu não achei grande coisa não, achei bem qualquer coisa, na verdade. Não me impressionei, não gostei. Não gostei muito não de algumas ideias. A gente, né, comentou aquela questão do Centauro, Sim. Né, quando ele foi apresentado. E, enfim. Eu acho que vai ficando até pior. Eu tava até vendo agora o capítulo que saiu esse mês. Que sai hoje. Tá horrível o que eles fizeram. Mas, enfim. Meu Deus do céu. Tá horrível, comentaremos depois. Ave Maria. Ai. Certo. Eu achei o quê? Eu gosto da Odette como personagem, tá? Eu gosto da Odette Collins. Eu gosto da transformação das meninas, eu acho bem elegante. Eu acho que esse capítulo foi melhor desenhado. Eu achei bonito algumas cenas aqui. Sim, isso sim. Eu acho que a Seira tem melhorado no desenho dela. Eu acho a Maria ainda muito simpática. E eu acho que essa dinâmica dela com a Setsuna, eu acho que tá começando a crescer em mim. Eu tenho gostado das duas, né? Embora tenha poucas cenas delas de fato sendo amigas, né? E muita batalha, não para nunca, né? Mas eu acho que tá indo. Tem essa coisa aí que eu não gostei muito dessa escolha que não é uma escolha no final, da Odette Collins. Mas eu acho interessante principalmente essa relação dela com o Matias. Eu acho uma relação muito curiosa pra entender como é que vai ser isso direitinho, até porque eu já sei o que tem no capítulo 10, eu vou querer comentar um pouco mais quando a gente falar sobre isso, e aí tem o 11, que aparentemente já saiu também. Então, assim, eu confesso que, assim, nos últimos capítulos o Saint Maria tava meio muito embaixo pra mim, e nesse capítulo, assim, não sei se faz tempo que eu não leio, eu não sei, eu senti um pouco mais de simpatia pela história, pela maneira com que a Odette tem essa história da Odette com o passado, tem um pai, tem uma mãe, tem toda uma coisa familiar da Odette que eu tô muito curioso pra entender como é que vai se encaixar. Eu achei esse Centauro muito bem desenhado e completamente insano. Eu achei muito legal. Tem essa coisa que você lembrou bem, eu não tinha reparado e faz todo sentido, essa falta de consistência entre as cartas que não estão com consciência ou não, mas eu achei essa fúria absurda bem desenhada, bem legal, dava pra ver no mangá que tava realmente muito, muito intenso, mas tem essa coisa que você falou, né, da gente não saber se as cartas têm consciência ou não, porque não tem consistência, e tem a coisa também que eu comentei de que a gente sabe que o Centauro não gosta, né, do gelo, mas um leitor comum não vai saber. Eu acho que uma boa história tem que explicar direitinho isso aí, e não explicou basicamente. Talvez explique no próximo, não sei. Talvez. Mas é isso então, Saint Maria 9. Tivemos aí uma live vespertina, Alan. Luiz Henrique comentou aqui, ó. Boa demais, alegrando a tarde da classe trabalhadora. Então, a gente vai enterrando por aqui, né, Alan? Depois a gente faz os próximos, de repente, outro dia. A gente tem ainda Saint Maria 10 e 11. E vai ter o 12, provavelmente, na próxima já. Meu Deus. Calma, o que saiu hoje qual que é? É o 11? Esse é o 12. Ah, saiu 12? É. Ai, caraca, então tem que ver. Caramba, coisa pra. Então 10, 11, 12. Aí tem Darkwing 48. A gente tem que comentar o Darkwing também. E tem o. É que o Time Odyssey ele não é um capítulo, né? Ele é uma obra. Tem Time Odyssey, tem Sente Show Memories, tem. Memories que a Laura tem feito. Tem Lost Canvas que começou a sair um especial também. Enfim, tem muita coisa aí. Aliás, falando em Lost Canvas, Alan. Amanhã. Porque assim, o Saint Maria e o Darkwing a gente vai tentar fazer com o Brunão. Certo. Talvez amanhã de tarde eu faça o que eu fiz ontem com o Kanzenban, só que com Lost Canvas. Sim. A leitura do que tá faltando dos meus Lost Canvas aqui, que eu preciso abrir ainda. Então, Luiz Henrique é a turma que tá no trabalho. Amanhã, de repente, vocês têm uma leiturazinha de Lost Canvas comigo aí, que é uma obra bastante adorada. Mas por enquanto ficamos aqui. Fizemos o Dan, fizemos o Re-Rise, fizemos um Saint Maria.
e depois terminamos o resto, Alan. Muito É, obrigado por ter vindo aí, Alan. De 3 em 3 já vai muita coisa, né? A gente já vai indo, exatamente. De repente na próxima faz mais, é porque realmente eu não posso ficar mais tempo, mas Não, fica tranquilo. senão a gente fazia mais alguns, mas por enquanto. Fica tranquilo. Boa tarde pra você também aí, Rafael Blue. E até a próxima, pessoal. Valeu, Boa pessoal. tarde, Alan. Quem chegar depois, não se esqueça de comentar, de curtir. Boa, né? é isso Chegar aí. depois. É isso aí. Falou, pessoal. Um abraço. Falou, tchau, tchau. No céu uma constelação escolherá um vencedor, brilhando não se extinguirá até cumprir sua missão. Mostrará a armadura do poder, revelar o caminho